Ele está me deixando, socorro! Antes de começar essa história que vai te deixar sem fôlego, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Por quê? Porque o que você vai ouvir agora é tão absurdo, tão revoltante, que você vai querer compartilhar com todo mundo que você conhece. E se você ficar até o final, vai descobrir como uma mulher de 68 anos, abandonada para morrer no meio do oceano, encontrou uma fortuna que mudou tudo. Então, aperta esse botão vermelho, porque essa história começa agora. O sol estava se pondo sobre o litoral de Santos, quando Marlene sentiu a primeira onda bater contra o bote inflável. A água gelada molhou seus pés descalços e ela olhou ao redor desesperada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O barco grande, o barco com motor, o barco onde ela estava há 5 minutos atrás, agora era apenas um ponto distante no horizonte. E nesse ponto distante estava Rogério, o enteado que ela havia criado como filho, acelerando em direção à costa, deixando-a sozinha no meio do nada. Marlene agarrou a borda do bote com as 2 mãos, sentindo o plástico fino e frágil ceder levemente sob seus dedos. 2 garrafas de água. Era tudo o que ele tinha jogado para ela antes de empurrá-la. 2 garrafas de água e um remo quebrado que não servia para nada. Ela gritou. Gritou com toda a força que seus pulmões de 68 anos conseguiam produzir. Mas o som foi engolido pelo barulho das ondas e pelo vento que começava a ficar mais forte. Naquele momento, enquanto o céu laranja se transformava em roxo e depois em preto, Marlene entendeu uma coisa. Rogério não ia voltar. Ele nunca teve a intenção de voltar. E tudo aquilo, a gentileza repentina, o oferecimento de ajuda, a viagem para conhecer a herança, tinha sido uma armadilha desde o começo. Mas para entender como Marlene chegou ali, flutuando sozinha no Oceano Atlântico, sem comida, sem ajuda, sem esperança, é preciso voltar 3 semanas. 3 semanas que começaram com um funeral e terminaram com uma traição que ela jamais poderia ter imaginado. Marlene sempre foi uma mulher simples, nascida e criada no interior de São Paulo, em uma cidadezinha chamada Itapetininga. Ela conheceu Valdir quando tinha 22 anos. Ele era caminhoneiro, passava pela cidade de vez em quando e num desses passos ele parou na pensão da família dela para tomar um café. Valdir tinha 11 anos a mais que Marlene, um sorriso fácil e uma confiança que ela nunca tinha visto em ninguém. 3 meses depois, eles estavam casados. 6 meses depois, ela estava morando em Santos, numa casa pequena perto do porto, tentando se acostumar com o cheiro de maresia e o barulho constante dos navios. Valdir já tinha um filho de um casamento anterior. Rogério tinha 7 anos quando Marlene entrou na vida dele. A mãe do menino tinha morrido de câncer 2 anos antes. E Valdir criava o garoto sozinho, do jeito que conseguia, entre uma viagem de caminhão e outra. Marlene tentou ser uma boa madrasta. Ela cozinhava para Rogério, lavava suas roupas, ajudava com a lição de casa, ia às reuniões da escola quando Valdir estava na estrada. Mas Rogério nunca a chamou de mãe, nunca a tratou com carinho. Desde pequeno ele tinha uma frieza no olhar que Marlene não conseguia entender, como se ela fosse uma intrusa, como se ela tivesse roubado algo que era dele. Com o tempo, Marlene aprendeu a aceitar. Valdir dizia que era coisa de criança, que ia passar. Mas não passou. Rogério cresceu, virou um homem de 45 anos, casou, teve sua própria vida e continuou tratando Marlene com a mesma indiferença educada de sempre. Ele visitava o pai de vez em quando, sempre correndo, sempre com pressa, sempre com um olhar que parecia avaliar quanto cada objeto da casa valia. Marlene percebia, mas nunca disse nada. Não era o tipo de mulher que causava confusão. E então, Valdir morreu. Foi rápido. Um infarto fulminante enquanto dirigia pela rodovia Regis Bittencourt. O caminhão bateu no guarda-rail, capotou, e quando os bombeiros chegaram,
Valdir já estava morto. Marlene recebeu a notícia por telefone, numa terça-feira de manhã, enquanto regava as plantas da varanda. Ela não chorou na hora. O choque foi tão grande que ela simplesmente sentou no chão, com o telefone ainda na mão, e ficou olhando para o vaso de samambaia que pingava água no piso. O funeral foi pequeno. Valdir não tinha muitos amigos e os colegas de estrada que apareceram ficaram pouco tempo, constrangidos, sem saber o que dizer. Rogério chegou atrasado, de terno escuro, e ficou ao lado de Marlene durante o velório com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Parecia triste, mas também parecia impaciente, como se quisesse que aquilo acabasse logo. Depois do enterro, Rogério foi até a casa. Marlene achou estranho, porque ele nunca fazia isso. Normalmente, ele ia embora direto do cemitério, sempre com alguma desculpa sobre trabalho ou compromissos. Mas dessa vez ele entrou, sentou na sala e ficou ali, quieto, olhando ao redor como se estivesse fazendo um inventário mental. Marlene, ele disse finalmente, a gente precisa conversar sobre as coisas do meu pai. Marlene estava na cozinha, preparando um café que ninguém ia beber. Ela olhou para ele por cima do balcão e assentiu, cansada demais para discutir. Que coisas, Rogério? A herança, os bens. Você sabe que ele tinha propriedades, né? Marlene franziu a testa. Propriedades? Valdir nunca tinha mencionado propriedades. Eles tinham aquela casa em Santos, comprada com muito sacrifício nos anos 80. E mais nada, ou pelo menos era o que ela pensava. Que propriedades? Ela perguntou, desligando o fogão e vindo para a sala. Rogério suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Meu pai herdou uma casa do avô dele, o pai do meu avô, uma propriedade em Ilhabela. Ele nunca te contou? Marlene sentou devagar na poltrona, sentindo as pernas fracas. Não. Valdir nunca tinha contado. Em 46 anos de casamento, ele nunca tinha mencionado uma única vez que tinha uma casa em Ilhabela. Eu não sabia, ela admitiu, a voz saindo fraca. Rogério deu um sorriso curto, sem humor. Pois é, ele não contava muito dessas coisas. Mas a verdade é que existe uma propriedade lá. Está no nome dele. E agora, com ele morto, tecnicamente passa para você. Marlene piscou confusa. Para mim? Você era casada com ele, no regime de comunhão de bens. Então sim, passa para você, a não ser que a gente faça um acordo. E ali estava, a verdadeira razão da visita. Rogério não tinha vindo consolar a madrasta, não tinha vindo ajudar, ele tinha vindo negociar. Que tipo de acordo? Marlene perguntou, sentindo um frio na barriga. Rogério se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, com aquele jeito de quem está prestes a fazer uma proposta de negócios. Olha, Marlene, vamos ser sinceros. Você não precisa de uma casa em Ilhabela. Você mal sai de Santos. Essa propriedade está abandonada há décadas, deve estar caindo aos pedaços. Não vale nada. Mas para mim tem um valor sentimental. Era do meu bisavô. Faz parte da história da minha família. Então eu estava pensando, que tal você assinar uma procuração, passar a casa para o meu nome e eu te dou uma compensação? Uns R$ 5.000. Assim você fica com um dinheiro na mão, eu fico com a casa e todo mundo sai ganhando. R$ 5.000. Marlene olhou para Rogério como se estivesse vendo um estranho. R$ 5.000 por uma propriedade à beira-mar em Ilhabela? Mesmo ela, que não entendia nada de mercado imobiliário, sabia que aquilo era ridículo. Rogério, ela disse devagar, se a casa não vale nada, por que você quer tanto assim? Ele piscou e por uma fração de segundo, Marlene viu algo no rosto dele. Algo que parecia nervosismo. Eu já te expliquei. É sentimental. Sentimental, Marlene repetiu. Você que nunca ligou para nada da família, de repente está sentimental com uma casa que nem sabia que existia até o seu pai morrer? Rogério se levantou irritado. Você sabe o quê? Esquece. Eu tentei ser legal.
Tentei facilitar as coisas. Mas se você quer dificultar, tudo bem. Vou falar com meu advogado. Vou contestar esse testamento. E aí a gente vai ver quem fica com o quê. Ele saiu batendo a porta. Marlene ficou ali, sozinha na sala, ouvindo o som do carro dele acelerando rua abaixo. E pela primeira vez em semanas, ela sentiu algo além de tristeza. Ela sentiu raiva. No dia seguinte, Marlene foi até o cartório. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Precisava ver com os próprios olhos o que Valdir tinha deixado para trás. O tabelião, um senhor de óculos grossos chamado Dr. Antônio, foi gentil. Ele puxou os documentos, conferiu as certidões e confirmou: sim, existia uma propriedade em Ilhabela registrada em nome de Valdir Gonçalves da Silva. E sim, com a morte dele, a propriedade passava automaticamente para Marlene, como esposa sobrevivente. Mas a casa está em que estado? Marlene perguntou. Dr. Antônio deu de ombros. Isso eu não sei, senhora. O registro é de 1952. Desde então ninguém atualizou nada. Pode estar de pé, pode estar em ruínas. O único jeito de saber é ir até lá. Marlene agradeceu e saiu do cartório com uma cópia da escritura na bolsa. Ela estava decidida. Ia até Ilhabela. Ia ver essa casa com os próprios olhos. E ia descobrir por que diabos Rogério estava tão desesperado para ficar com ela. Mas havia um problema. Marlene não dirigia. Nunca tinha dirigido. E não conhecia ninguém em Ilhabela. Não tinha dinheiro para contratar um motorista particular ou para ficar em hotel. A pensão que recebia de Valdir mal dava para pagar as contas da casa em Santos. Foi quando Rogério ligou. 3 dias depois da briga, ele apareceu na porta dela, dessa vez com um sorriso largo e uma sacola de pães de queijo da padaria que Marlene gostava. Marlene, ele disse, com uma voz suave, quase carinhosa. Eu fui um idiota. Desculpa. Eu estava estressado, de luto, e acabei descontando em você. Não era para ser assim. Marlene olhou para ele com desconfiança, mas abriu a porta. O que você quer, Rogério? Eu quero ajudar, ele disse, entrando sem ser convidado. Pensei muito nesses últimos dias, e você tem razão. A casa é sua. Você tem todo o direito de ir até lá, conhecer e decidir o que fazer. E eu quero te ajudar nisso. Tenho um barco. Um barco pequeno, nada de luxo, mas funciona. Posso te levar até Ilhabela. A gente vai junto, conhece a propriedade e aí você decide. Sem pressão, sem briga, só eu te ajudando como um filho deveria fazer. Marlene ficou em silêncio. Parte dela, a parte racional, a parte que conhecia Rogério há 41 anos, gritava que aquilo era uma armadilha. Mas a outra parte, a parte cansada, a parte que estava sozinha e perdida desde que Valdir morreu, queria acreditar. Queria acreditar que talvez, só talvez, Rogério tivesse mudado. Que a morte do pai tivesse despertado algo nele. Quando? Ela perguntou. Sábado, de manhã cedo. A gente sai de Santos, passa por São Sebastião e vai direto para Ilhabela. Num dia a gente resolve tudo. Marlene respirou fundo. Tudo bem. O sábado amanheceu nublado. Marlene acordou às 5 da manhã com um nó no estômago que ela não conseguia explicar. Preparou uma mochila pequena com uma muda de roupa, documentos, uma garrafa de água e a escritura da casa. Rogério passou para buscá-la às 6 em ponto, dirigindo uma picape velha com um reboque carregando um barco de alumínio. Bom dia, ele disse animado demais para aquela hora da manhã. Pronta para a aventura? Marlene entrou no carro sem responder. Eles dirigiram até a Marina de Santos, onde Rogério colocou o barco na água. Era um barco pequeno mesmo, com um motor de popa e 2 bancos de madeira. Marlene subiu com cuidado, segurando a mão dele para não escorregar. O mar estava calmo, mas o céu continuava cinza, e havia uma sensação de peso no ar, como se uma tempestade estivesse se formando longe, no horizonte. Durante a primeira hora, Rogério foi quase agradável. Ele fez piadas sobre o barco, contou histórias do pai e até perguntou como Marlene estava se sentindo.
Ela respondia com monossílabos, ainda desconfiada, mas começando a relaxar. Eles passaram por São Sebastião, contornaram a costa e começaram a se aproximar de Ilhabela. A essa altura, já eram quase 11 da manhã e o sol tinha aparecido entre as nuvens, fazendo o mar brilhar. Foi quando Rogério desligou o motor. Marlene olhou para ele confusa. Por que você parou? Rogério não respondeu. Ele estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Fria, calculista, vazia. Rogério? Ela repetiu, sentindo o coração acelerar. Ele suspirou e passou a mão pelo cabelo. Sabe, Marlene, eu realmente tentei fazer isso do jeito fácil. Ofereci dinheiro. Ofereci um acordo justo. Mas você não quis. E agora eu não tenho escolha. Marlene sentiu o sangue gelar. Do que você está falando? Rogério pegou um bote inflável que estava dobrado no fundo do barco e começou a enchê-lo com uma bomba manual. Você não devia ter se metido nisso. Devia ter ficado na sua casa, quieta, e aceitado os 5.000. Mas não. Você quis vir aqui, quis ver a propriedade, e eu não posso deixar isso acontecer. Rogério, pelo amor de Deus! Meu bisavô! Ele interrompeu, ainda bombeando o bote. Era contrabandista. Nos anos 50, ele trazia ouro da Argentina, escondia em Ilhabela e vendia no mercado negro em São Paulo. Ele morreu antes de conseguir recuperar tudo. E esse ouro está na casa até hoje. Meu pai sabia, mas ele era um covarde. Tinha medo de ir buscar. Tinha medo de ser preso, de se envolver em algo ilegal. Então, ele deixou tudo lá, apodrecendo. Mas eu não sou como ele. Eu vou pegar o que é meu. E você não vai atrapalhar. Marlene tentou se levantar, mas Rogério a empurrou de volta para o banco. E fica sentada. Você ficou louco? Você vai me matar por causa de ouro que nem sabe se existe? Rogério sorriu. Eu não vou te matar. Eu só vou te deixar aqui, longe o suficiente para ninguém te encontrar rápido. E quando te encontrarem, se te encontrarem, você vai estar tão desesperada, tão assustada, que vai assinar tudo o que eu colocar na frente de você. A procuração, a escritura, tudo. Ele terminou de encher o bote, jogou-o na água ao lado do barco e pegou 2 garrafas de água do compartimento de baixo. Vamos, desce. Marlene não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquilo não podia ser real. Mas quando Rogério a agarrou pelo braço e a puxou com força, a dor nos dedos dela provou que era. Ela gritou e tentou se agarrar ao barco, mas Rogério era mais forte. Ele a empurrou para dentro do bote inflável, jogou as 2 garrafas atrás dela e cortou a corda que prendia o bote ao barco. Boa sorte, Marlene, ele disse, voltando para o comando do motor. Se você sobreviver, a gente conversa. E então ele acelerou. Marlene gritou de novo, mas o som já não chegava até ele. Ela viu o barco se afastar, cada vez mais rápido, até virar apenas um ponto no horizonte. E então ela estava sozinha, sozinha no meio do oceano, sem comida, sem remo, sem esperança. O sol começou a descer e Marlene começou a rezar. As primeiras 3 horas foram as piores. Marlene ficou sentada no fundo do bote inflável, abraçando os joelhos contra o peito, tremendo mesmo com o sol ainda alto no céu. O mar estava calmo demais. Não havia ondas grandes, não havia correntes visíveis, apenas aquele balanço lento e constante que fazia o estômago revirar. Ela tentou remar com as mãos algumas vezes, mas não adiantava nada. O bote girava em círculos, indo para lugar nenhum. Ao redor, apenas água. Água azul escura em todas as direções. Nenhum barco, nenhuma ilha, nenhum sinal de terra. Marlene não sabia onde estava exatamente. Não entendia de navegação, de coordenadas, de rotas marítimas. Tudo o que sabia era que Ilhabela ficava ali perto de São Sebastião, mas ali perto podia significar quilômetros, dezenas de quilômetros, e ela estava perdida em algum lugar entre a costa e o nada. Ela pegou uma das garrafas de água e abriu com mãos trêmulas.
A água estava morna, com gosto de plástico, mas era água. Marlene tomou 2 goles pequenos e fechou a garrafa novamente. 2 garrafas. Precisava fazer durar. Não sabia quanto tempo ia ficar ali. Não sabia se alguém ia procurá-la. Rogério certamente não ia. Ele provavelmente já estava em Ilhabela naquele momento, arrombando a casa, procurando o ouro do bisavô. O ouro. Marlene quase riu. Era tudo por causa de ouro. Ouro que talvez nem existisse. Ouro que um velho contrabandista tinha escondido 70 anos atrás e que podia ter sido roubado, vendido ou simplesmente perdido com o tempo. E Rogério estava disposto a matar por isso, a deixar a própria madrasta morrer de sede e desespero no meio do oceano por uma fortuna que era mais lenda do que realidade. O sol começou a descer. Marlene puxou a blusa molhada mais para perto do corpo e olhou para o horizonte. Laranja, vermelho, roxo. O céu estava lindo, absurdamente lindo. Como se o mundo estivesse zombando dela, mostrando toda aquela beleza, enquanto ela morria devagar, sozinha, esquecida. Foi quando ela começou a chorar. Não um choro alto, dramático. Apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, misturando-se com a água salgada que respingava do mar. Ela pensou em Valdir. Pensou em como ele estaria decepcionado com o filho. Pensou em como ela tinha sido ingênua, burra, por confiar em Rogério. Pensou em morrer ali, naquele bote ridículo, sem ninguém para encontrar seu corpo, sem ninguém para chorar por ela. E então, ela fez a única coisa que sabia fazer quando tudo desmoronava. Ela rezou. Quando o sol se pôs completamente, a escuridão foi absoluta. Marlene nunca tinha experimentado uma escuridão assim. Não havia luzes de rua, luzes de casas, luzes de carros. Não havia lua. As nuvens cobriam o céu e tudo o que restava era o preto. Um preto denso, sufocante, que parecia engolir até os sons. O único barulho era o balanço da água contra o bote e a respiração dela, rápida demais, descontrolada. Ela tentou se acalmar. Tentou respirar devagar, contar até 10, rezar de novo. Mas o medo era uma coisa viva, rastejando por dentro dela, sussurrando coisas horríveis. E se um tubarão aparecesse? E se o bote furasse? E se ela simplesmente desmaiasse e caísse na água? As horas passaram com uma lentidão torturante. Marlene não sabia que horas eram. Não tinha relógio, não tinha celular. Ela tinha deixado em casa porque Rogério disse que não ia ter sinal mesmo. Tudo o que ela podia fazer era contar as ondas, contar as respirações, contar qualquer coisa para provar a si mesma que ainda estava viva. Em algum momento da madrugada, ela cochilou. Não foi um sono de verdade, mas aquele estado meio consciente onde os pensamentos viram sonhos e os sonhos viram pesadelos. Ela sonhou com Valdir. Ele estava sentado na beira do bote molhado, olhando para ela com aquele sorriso torto que ela conhecia tão bem. "Você vai ficar bem", ele disse no sonho. "Como?" Marlene respondeu, e sua própria voz a acordou. Ela abriu os olhos e percebeu que o céu estava mais claro. Não era dia ainda, mas havia uma faixa de cinza no horizonte. A aurora estava chegando. Ela tinha sobrevivido à noite. Marlene pegou a garrafa de água novamente e tomou mais 2 goles. A boca estava seca, a língua grossa. Ela não tinha comido nada desde a manhã anterior. O estômago roncava, mas a fome era estranha, distante, como se o corpo já estivesse começando a desistir. Quando o sol finalmente apareceu, trazendo aquele calor úmido e pesado, Marlene se deu conta de uma coisa. Ela estava se movendo. O bote não estava mais parado. Uma corrente fraca, quase imperceptível, estava levando ela para algum lugar. Mas para onde? Ela olhou ao redor desesperada, procurando qualquer sinal de terra, de navios, de pessoas. Nada. Apenas água. Sempre água. E foi então que ela ouviu. Um motor. No começo, Marlene achou que estava alucinando. O som era fraco, distante, como se viesse de dentro da própria cabeça. Mas então ele ficou mais alto.
Um ronco grave, constante, de motor a diesel. Um barco. Marlene se levantou tão rápido que o bote balançou perigosamente. Ela olhou para todos os lados, tentando identificar de onde vinha o som, e então viu uma traineira velha, pintada de azul desbotado, com redes penduradas nas laterais, navegando devagar a uns 200 metros de distância. Ela gritou. Gritou com tudo o que tinha. Acenou com os braços, pulou dentro do bote, fez tudo o que podia para chamar atenção. O barco continuou seguindo em linha reta e Marlene sentiu o desespero voltando. Eles não tinham visto. Iam passar direto. Ela ia ficar ali, sozinha de novo, e dessa vez sem forças para aguentar outra noite. Mas então o motor diminuiu. A traineira começou a virar. Alguém tinha visto. Marlene desabou no fundo do bote, soluçando, tremendo, incapaz de acreditar que estava sendo resgatada. O barco se aproximou devagar e, quando parou ao lado do bote, ela viu um homem na proa. Ele era moreno, de cabelo grisalho, rosto queimado de sol, e usava uma camiseta surrada com o logo de uma marca de cerveja antiga. "Meu Deus do céu!" o homem disse, olhando para Marlene como se estivesse vendo um fantasma. "Senhora, o que a senhora está fazendo aqui?" Marlene não conseguiu responder. Só conseguiu chorar. O homem desceu uma escada de corda, entrou no bote com cuidado e segurou os ombros dela. "Calma, calma, tá tudo bem agora. Eu sou Jonas, mestre da traineira Santa Luzia. A gente vai te tirar daí, viu?" Ele a ajudou a subir para o barco, onde outros 2 pescadores já estavam esperando com um cobertor. Eles a enrolaram, deram água, perguntaram se ela estava ferida. Marlene bebia a água em goles desesperados, enquanto tentava explicar, mas as palavras saíam embaralhadas, sem sentido. "Calma, dona", Jonas disse, afastando a garrafa gentilmente antes que ela se afogasse. "Devagar, me conta o que aconteceu. A senhora caiu de algum barco?" Marlene respirou fundo, limpou as lágrimas e começou a falar. Ela contou tudo. A morte de Valdir, a herança em Ilhabela, a proposta de Rogério, a viagem de barco, o abandono. Jonas ouviu tudo em silêncio, com uma expressão que ia ficando cada vez mais séria, cada vez mais revoltada. Quando Marlene terminou, ele soltou um palavrão baixo. "Esse desgraçado deixou a senhora aqui para morrer", Jonas disse, apertando os punhos. "Isso é tentativa de homicídio. A gente precisa chamar a polícia. Agora." "Não", Marlene disse, surpresa com a própria firmeza na voz. "Ainda não. Primeiro, eu preciso ir até Ilhabela. Preciso ver essa casa. Preciso saber se esse ouro existe mesmo. Porque se existe, eu vou pegar antes dele. E aí sim, eu vou para a polícia." Jonas olhou para ela com uma mistura de respeito e preocupação. "Senhora, a senhora acabou de passar a noite à deriva no mar. A senhora precisa de um hospital, de descanso. Eu preciso dessa casa." Marlene interrompeu. "É a única coisa que me restou, e eu não vou deixar aquele miserável ficar com ela." Jonas estudou o rosto dela por um longo momento, e então ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "A senhora é brava, hein? Só quando preciso ser." Jonas assentiu e olhou para os outros pescadores. "Rapazes, mudança de planos. A gente vai fazer uma parada em Ilhabela antes de voltar para Santos." A traineira levou quase 2 horas para chegar até Ilhabela. Durante o caminho, Jonas deu comida para Marlene. Pão com manteiga, banana, café forte e doce que ela tomou em goles pequenos para não passar mal. Ela estava exausta, mas também estranhamente desperta, como se a adrenalina tivesse tomado conta de tudo. Jonas ficou maior parte do tempo quieto, olhando para o horizonte com uma expressão pensativa. Em algum momento, ele sentou ao lado de Marlene e perguntou: "Essa casa que a senhora herdou fica em que parte de Ilhabela?" Marlene puxou a escritura molhada da mochila e mostrou a ele. Jonas pegou o papel, leu com atenção e então ficou muito quieto. "Eu conheço essa casa", ele disse finalmente. Marlene piscou. "Como assim?" Jonas devolveu a escritura e suspirou. "Eu nasci em Ilhabela. Meu pai era pescador igual a mim.
Eu cresci perto dessa região aqui. Ele apontou para o endereço no papel. Quando eu era menino, nos anos 70, essa casa já estava abandonada. Mas antes disso, nos anos 50, ela era famosa. Todo mundo sabia quem era o dono. Quem era? Marlene perguntou, o coração acelerando. Seu Sebastião Gonçalves, o bisavô do seu enteado. Ele era complicado. Trabalhava na doca oficialmente, mas todo mundo sabia que ele fazia uns bicos por fora. Contrabando. Trazia coisas da Argentina, do Uruguai, cigarro, bebida e, segundo as lendas, ouro. Marlene sentiu um arrepio. Então é verdade, o ouro existe? Jonas deu de ombros. Eu não sei, nunca vi, mas meu pai conhecia o seu Sebastião. Eles eram amigos de copo. E uma vez, meu pai contou que o Sebastião tinha bebido demais e falado umas coisas estranhas. Disse que tinha escondido o futuro da família em algum lugar seguro. Disse que quando morresse, quem fosse digno ia achar. Mas ele morreu em 1955, num acidente de barco, e ninguém nunca encontrou nada. Porque ninguém procurou no lugar certo, Marlene murmurou. Jonas olhou para ela com curiosidade. A senhora acha que sabe onde está? Não, mas eu vou descobrir. E você vai me ajudar. Jonas hesitou. Dona Marlene, eu posso te levar até lá, posso te dar suporte, mas eu não posso ficar muito tempo. Tenho que voltar para Santos, entregar o pescado. Quanto? Marlene interrompeu. Como? Quanto você ganha por dia de pesca? Jonas franziu a testa. 300, 400 reais. Depende da sorte. Eu te pago 500 por dia para você me ajudar. Até eu resolver isso. Senhora, a senhora não tem... Eu vou ter, Marlene disse com uma certeza que nem ela mesma sabia de onde vinha. Quando eu achar o que tem naquela casa, eu vou ter. E vou pagar todo mundo que me ajudar. Isso é uma promessa. Jonas olhou nos olhos dela e viu algo que o fez acreditar. Tá bom, ele disse. Eu vou te ajudar. Quando a traineira atracou em Ilhabela, já era meio da tarde. Jonas conhecia o dono de uma pousada simples perto do porto e conseguiu um quarto para Marlene pelo preço de uma diária básica. Ela insistiu em ir direto para a casa, mas Jonas foi firme. A senhora precisa descansar. Tomar um banho, comer direito, dormir algumas horas. Amanhã cedo a gente vai. A casa não vai sumir. Marlene queria discutir, mas o corpo não deixou. Ela estava exausta. Os ossos doíam. A cabeça latejava e cada músculo parecia estar gritando por descanso. Ela concordou. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro, um ventilador velho e uma janela que dava para o mar. Marlene tomou o banho mais longo da vida dela, sentindo a água quente levar embora o sal, o medo, o desespero. Quando saiu, vestiu uma roupa limpa que Jonas tinha conseguido emprestado, calça de moletom e camiseta larga demais, e deitou na cama. Ela pensou que não ia conseguir dormir, que a ansiedade ia mantê-la acordada, pensando em Rogério, no ouro, em tudo o que tinha acontecido. Mas no segundo em que a cabeça tocou o travesseiro, ela apagou. E pela primeira vez em dias, Marlene sonhou com algo bom. Sonhou com Valdir sentado na varanda da casa em Santos, tomando café e lendo o jornal. Ele olhou para ela e sorriu. Você sempre foi mais forte do que achava, ele disse. Quando Marlene acordou, já era noite. Ela pegou o celular que Jonas tinha deixado carregando na tomada. Ele tinha recuperado da mochila dela e viu que já passava das 8. Desceu até a recepção da pousada, onde Jonas estava sentado numa mesa de plástico, comendo peixe frito com arroz. Dormiu bem? Ele perguntou. Dormi, Marlene admitiu, sentando na frente dele. Jonas empurrou um prato na direção dela. Come! Amanhã vai ser um dia longo. Marlene comeu devagar, sentindo o sabor da comida voltar, a força voltar, e enquanto comia, ela olhou para Jonas, aquele homem que era um estranho 12 horas atrás, e que agora era a única pessoa no mundo em quem ela confiava. Jonas, ela disse, por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando?
Jonas limpou a boca com um guardanapo de papel e pensou por um momento. Porque meu pai sempre dizia que o mar traz quem precisa ser trazido. E a senhora apareceu bem na nossa frente, no meio do nada, como se alguém tivesse colocado a senhora ali de propósito. Eu sou católico, dona Marlene. Eu acredito em milagre. E isso foi um. Marlene sentiu os olhos arderem de novo. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão. Naquela noite, Jonas e Marlene planejaram tudo. Ela mostrou a escritura novamente e Jonas desenhou um mapa improvisado num guardanapo. A casa ficava numa região mais afastada da ilha, numa área que costumava ser de pescadores antigos, mas que agora estava quase deserta. A estrada de terra era ruim, mas dava para chegar de carro. O problema, Jonas disse, é que se o seu enteado já chegou lá, ele pode estar esperando, pode ter trancado a casa, pode ter colocado alguém de vigia. Ele não sabe que eu sobrevivi, Marlene disse. Ele acha que eu ainda estou no mar, ou morta. Então ele vai estar relaxado, confiante. Jonas balançou a cabeça. Isso nos dá vantagem, mas a gente precisa ser esperto. Não dá para simplesmente invadir. A gente precisa de um plano. Qual plano? Marlene perguntou. Jonas pensou por um momento e então sorriu. A gente vai de manhã cedo, antes do sol nascer. Vamos chegar a pé, pelos fundos. Vamos observar primeiro, ver se tem alguém lá. Se tiver, a gente chama a polícia. Se não tiver, a gente entra, procura o que precisa procurar e documenta tudo. Foto, vídeo, tudo. Assim, quando formos para a delegacia, a gente tem prova. Marlene assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. E se a gente achar o ouro? Jonas olhou para ela com seriedade. Se a gente achar, a gente protege. E a gente garante que esse filho da mãe do seu enteado nunca, jamais ponha a mão nisso. Marlene estendeu a mão. Combinado. Jonas apertou a mão dela. Combinado. E ali, naquela pousada simples em Ilhabela, debaixo da luz fraca de uma lâmpada fluorescente, Marlene sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. O despertador do celular tocou às 4:30 da manhã. Marlene acordou no escuro, com o coração já acelerado antes mesmo de abrir os olhos. Por um segundo, ela não soube onde estava, mas então a memória voltou. Ilhabela, a pousada, Jonas, a casa, o ouro. Ela se vestiu rápido com a roupa emprestada que Jonas tinha conseguido e desceu até a recepção. Ele já estava lá, com uma mochila nas costas e 2 copos de café na mão. Bom dia, Jonas disse, entregando um dos copos para ela. Pronta! Marlene tomou o café em 2 goles, sentindo a cafeína queimar a garganta. Pronta! Eles saíram da pousada ainda no escuro, entraram numa caminhonete velha que Jonas tinha alugado de um conhecido e começaram a dirigir em direção ao outro lado da ilha. As ruas estavam desertas. Apenas alguns cachorros vadios e um ou outro caminhão de lixo. O céu estava começando a clarear. Uma faixa cinza aparecendo no horizonte, mas ainda faltava 1 hora para o sol nascer de verdade. Jonas dirigia em silêncio, com os faróis apagados sempre que possível, navegando pelas ruas estreitas de memória. Marlene olhava pela janela, com as mãos apertadas no colo, tentando controlar a respiração. A ansiedade era física. Sentia como um peso no peito, como se o ar não entrasse direito nos pulmões. E se ele estiver lá? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Jonas olhou para ela de relance. Se ele estiver, a gente volta e chama a polícia. Nada de heroísmo. A gente não vai arriscar a senhora de novo. Marlene assentiu, mas sabia que não era tão simples assim. Se Rogério estivesse na casa, se ele já tivesse encontrado o ouro, tudo estaria perdido. Ele ia sumir com a fortuna e Marlene ia ficar sem nada. Sem herança, sem justiça, sem prova do que ele tinha feito. A estrada começou a piorar. O asfalto virou terra batida, cheia de buracos e pedras.
Jonas desligou os faróis completamente e diminuiu a velocidade, guiando apenas pela luz fraca da aurora. Árvores fechadas dos dois lados, mato alto, silêncio. E então, no meio da curva, Jonas parou o carro. "É aqui", ele disse, apontando para uma trilha quase invisível entre as árvores. "A casa fica a uns 200 metros ali dentro. A gente vai a pé." A Marlene desceu da caminhonete, sentindo as pernas bambas. Jonas pegou a mochila, de onde tirou 2 lanternas, uma câmera velha e, para surpresa de Marlene, um terçado. "É para o mato", ele explicou, vendo a expressão dela. "A trilha deve estar fechada." Eles começaram a caminhar. A trilha estava mais do que fechada. Estava quase intransitável. Cipós, galhos, folhas molhadas de orvalho. Jonas ia na frente, cortando a vegetação com o terçado, e Marlene o seguia, tropeçando em raízes, sentindo a lama grudar nas sandálias. O sol estava começando a subir, jogando feixes de luz dourada entre as árvores, e os pássaros tinham acordado, enchendo a floresta de sons. Depois de 10 minutos, Jonas parou. "Ali", ele sussurrou, apontando para a frente. Marlene olhou e viu a casa, ou o que sobrava dela. Era uma construção antiga, de alvenaria, com telhado de telhas coloniais, a maioria quebrada ou desaparecida. As paredes estavam cobertas de musgo e trepadeiras. Havia uma varanda na frente, com colunas de madeira apodrecidas que mal se sustentavam. As janelas não tinham vidros. A porta principal estava pendurada em uma dobradiça só, aberta, revelando um interior escuro. Mas o que mais chamou a atenção foi o estado da propriedade. Alguém tinha estado ali recentemente. Havia marcas de pneus na terra, ainda frescas, latas de refrigerante amassadas, jogadas perto da varanda. E pior de tudo, sinais claros de arrombamento. A porta dos fundos estava completamente arrancada. Paredes tinham buracos grandes, como se alguém tivesse quebrado o reboco com uma marreta. O piso de madeira da varanda estava levantado em várias partes, tábuas jogadas para o lado. "Ele já esteve aqui", Marlene murmurou, sentindo o coração afundar. Jonas assentiu, sério, e procurou bastante. "Mas vamos ver se ele encontrou alguma coisa." Eles se aproximaram devagar, atentos a qualquer som, qualquer movimento. Mas a casa estava vazia, silenciosa. Apenas o barulho do vento soprando pelas janelas quebradas e o farfalhar das árvores. Jonas entrou primeiro, com a lanterna acesa, iluminando o interior. Marlene o seguiu. O cheiro era horrível. Mofo, madeira podre, fezes de animais. O piso rangia perigosamente sob os pés deles. A sala principal estava destruída. Móveis virados, estofados rasgados, prateleiras arrancadas da parede. Havia buracos no chão, no teto, nas paredes. Quem quer que tivesse procurado ali tinha feito isso com desespero, com violência. "Ele não encontrou nada", Jonas disse, iluminando um dos buracos na parede. "Se tivesse encontrado, não teria continuado procurando desse jeito." Marlene sentiu um lampejo de esperança. "Então ainda está aqui, em algum lugar. Ou nunca esteve", Jonas lembrou gentilmente. "Não", Marlene disse com uma certeza estranha. "Está aqui, eu sinto." Jonas olhou para ela, estudando o rosto dela por um momento e então assentiu. "Então, vamos procurar." Eles passaram a primeira hora investigando a casa, quarto por quarto. O primeiro quarto era pequeno, com uma cama de ferro enferrujada e um guarda-roupa caído. Rogério tinha arrancado as gavetas, quebrado o fundo do guarda-roupa e até levantado os tijolos do chão. Nada. O segundo quarto estava ainda pior. As paredes tinham sido quase completamente destruídas, revelando a estrutura de tijolos por baixo. Havia marcas de picareta, de marreta, de alguém que tinha trabalhado horas ali dentro. A cozinha era um desastre. Pia quebrada, armários arrancados, o fogão velho virado de lado. Até os canos de água tinham sido cortados e puxados para fora, como se Rogério achasse que o ouro podia estar escondido ali dentro. "Ele é louco", Marlene murmurou, olhando para a destruição.
completamente louco? Jonas não respondeu. Estava concentrado, iluminando cada canto, procurando algo que Rogério pudesse ter perdido. E foi na cozinha, embaixo de uma pilha de entulho, que ele encontrou. Marlene, ele chamou. Vem ver isso. Marlene se aproximou. Jonas estava segurando um pedaço de papel velho, amarelado, quase se desfazendo nas mãos dele. Havia algo escrito à mão com tinta desbotada. O que é? Ela perguntou. Jonas virou o papel para a luz e leu em voz alta. Sebastião Gonçalves, 1954. Propriedade: casa principal, galpão de barcos, fundos, terreno total 2.500 metros. Registro municipal no 447. Marlene franziu a testa. Galpão de barcos? Jonas olhou para ela, os olhos brilhando. Seu bisavô trabalhava com contrabando marítimo. Ele precisava de um lugar para esconder os barcos. E se ele escondia barcos, talvez escondesse outras coisas também. Mas onde fica esse galpão? Jonas guardou o papel no bolso e saiu da casa com Marlene correndo atrás. Ele caminhou até os fundos do terreno, onde a vegetação era ainda mais densa, e começou a abrir caminho com o terçado novamente. Meu pai me contou uma vez que o Sebastião tinha uma construção nos fundos. Dizia que era perigosa, que estava caindo aos pedaços. As crianças da ilha tinham medo de ir lá, mas eu nunca vi, só ouvi falar. Eles caminharam mais 50 metros, suando, lutando contra cipós e galhos, até que Jonas parou de repente. Olha! Marlene olhou. No meio da vegetação fechada, quase completamente coberta por trepadeiras e árvores que tinham crescido ao redor, havia uma estrutura. Uma construção baixa, retangular, com paredes de pedra e um telhado de zinco completamente corroído. A porta, ou o que sobrava dela, estava trancada com um cadeado enferrujado. Mas o mais importante, não havia sinais de que alguém tivesse estado ali recentemente. Rogério não tinha encontrado o galpão. Jonas quebrou o cadeado com uma pedra. O metal estava tão velho que cedeu no terceiro golpe, caindo no chão com um som abafado. Ele empurrou a porta, que rangeu horrivelmente, e entrou. Marlene o seguiu, segurando a própria lanterna, iluminando o interior. O galpão era maior do que parecia por fora. O chão era de terra batida, coberto por folhas secas e galhos que tinham entrado pelas frestas do telhado. Havia prateleiras apodrecidas nas paredes laterais, ferramentas enferrujadas penduradas em ganchos e, no centro, um barco. Era um barco pequeno, de madeira, virado de cabeça para baixo, apoiado em blocos de concreto. A tinta azul estava descascada, a madeira rachada em vários lugares, mas ainda estava inteiro, preservado. Meu Deus, Jonas murmurou, se aproximando devagar. É um bote de pesca antigo, anos 50, 60. Olha o estado disso, está praticamente fossilizado. Marlene iluminou o barco, sentindo um formigamento estranho na pele. Por que ele guardaria um barco velho dentro de um galpão? Jonas passou a mão pela lateral do casco, sentindo a textura da madeira. Porque ele queria proteger. Mas proteger o quê? Ele se abaixou, iluminando a parte de baixo do barco, e então parou. Marlene, tem algo aqui. Ela se aproximou, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Jonas estava apontando para uma seção do casco que parecia diferente. A madeira ali era mais nova, mais lisa, como se tivesse sido trocada ou adicionada. Isso não é original, Jonas disse. É um compartimento falso. Ele pegou uma chave de fenda enferrujada que estava numa das prateleiras e começou a forçar a borda do compartimento. A madeira resistiu, mas depois de alguns minutos de esforço, cedeu com um estalo seco. E então eles viram, dentro do compartimento, envoltas em lona encerada que tinha resistido ao tempo, havia caixas de metal, pequenas, do tamanho de caixas de sapato, empilhadas uma em cima da outra. Jonas puxou a primeira caixa com cuidado e a colocou no chão. Abriu a tampa. E Marlene viu o ouro. Não era uma barra gigante como nos filmes. Eram barras pequenas, do tamanho de uma barra de chocolate, amarelas, pesadas, com números gravados na lateral.
12 barras, empilhadas com perfeição, brilhando à luz da lanterna. Meu Deus, Marlene sussurrou, caindo de joelhos. É real, é tudo real. Jonas estava sem palavras. Ele pegou uma das barras, sentiu o peso, virou na mão, incrédulo. Isso deve valer, eu nem sei quanto, centenas de milhares. Mas havia mais. Na segunda caixa, envoltos em plástico grosso, havia documentos, escrituras. 3 escrituras registradas em cartório, em nome de Sebastião Gonçalves, de terrenos em Ubatuba. Cada escritura listava áreas enormes, 5.000 metros quadrados, 8.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados, em regiões que hoje, Marlene sabia, valiam fortunas. E na terceira caixa, uma carta. Era uma folha de papel, escrita à mão com tinta preta, em caligrafia antiga e cuidadosa. Marlene pegou a carta com mãos trêmulas e começou a ler em voz alta. Para quem encontrar isto, meu nome é Sebastião Gonçalves. Estou escrevendo estas palavras em dezembro de 1954, aos 62 anos de idade, sabendo que não tenho muito tempo de vida. O ouro que você encontrou foi conseguido de forma que não me orgulho. Trabalhei por anos contrabandeando mercadorias, enganando alfândegas, vivendo à margem da lei. Fiz isso porque achei que precisava, porque achei que dinheiro era tudo, mas no fim descobri que estava errado. Minha esposa morreu, meus filhos me abandonaram, meus amigos me traíram. E agora estou aqui, sozinho, guardando uma fortuna que não serve para nada, porque não há ninguém com quem dividir. Então eu decidi, vou esconder tudo e vou deixar que o tempo escolha quem é digno de encontrar. Se você está lendo isto, é porque você não desistiu. É porque você procurou onde os gananciosos não procuraram. É porque você tem algo que eu perdi há muito tempo. Fé. Este ouro é seu. Estas terras são suas. Use para construir algo que eu não consegui. Uma vida com propósito. Uma vida onde o dinheiro serve para ajudar, não para destruir. E se houver algum membro da minha família tentando roubar isto de você, saiba que eles não merecem. Eu conheço meus descendentes, conheço a ganância deles. E é por isso que escrevi no testamento que apenas quem encontrasse o barco seria o verdadeiro herdeiro. Que Deus te abençoe. Sebastião Gonçalves. Quando Marlene terminou de ler, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Jonas estava igualmente emocionado, limpando os olhos com as costas da mão. Ele sabia, Jonas disse, a voz rouca. Ele sabia que alguém como você ia aparecer. Marlene dobrou a carta com cuidado e aguardou junto com as escrituras. A gente precisa sair daqui, ela disse, a voz mais firme agora. Precisa levar tudo, registrar em cartório, antes que Rogério volte. Jonas concordou e começou a colocar as caixas de volta na mochila. Eram pesadas, o ouro especialmente, mas ele conseguiu carregar. Eles estavam quase saindo do galpão quando ouviram um carro, motor acelerando na estrada de terra, vindo na direção deles. Esconde! Jonas sussurrou, empurrando Marlene para trás de uma pilha de madeira velha. Eles se agacharam, apagando as lanternas, respiração presa, enquanto o som do motor ficava mais alto. O carro parou perto da casa principal, porta batendo, passos, e então uma voz que Marlene conhecia muito bem. Eu sei que você está aqui, Marlene. Rogério. Jonas e Marlene trocaram um olhar. Como ele sabia? Como ele tinha descoberto que ela estava viva? Eu vi o carro alugado! Rogério gritou mais perto agora, caminhando em direção aos fundos. Pensei que você tivesse morrido, mas pelo jeito você é mais resistente do que eu pensava. Mas não importa. Você não vai sair daqui com nada. Ouviu? Nada. Jonas apertou o cabo do terçado. Fica aqui, ele sussurrou para Marlene. Eu vou distraí-lo. Não. Mas Jonas já tinha saído do galpão, caminhando na direção de Rogério com passos firmes. Você deve ser o enteado desgraçado. Jonas disse, alto o suficiente para que Marlene ouvisse. Houve um momento de silêncio. Então a voz de Rogério confusa. Quem é você?
Eu sou o cara que salvou a vida da mulher que você tentou matar. Outro silêncio. E então Rogério riu. Uma risada alta, histérica. Você não entende. Você não faz ideia do que está acontecendo aqui. Essa mulher roubou a herança da minha família e eu vou recuperar o que é meu. Não vai não, Jonas disse calmamente. Porque eu já liguei para a polícia. Eles estão vindo. E quando chegarem, você vai ser preso por tentativa de homicídio. Marlene, escondida no galpão, sentiu o peito apertar. Jonas estava blefando. Eles não tinham ligado para a polícia. Mas Rogério não sabia disso. Houve o som de passos correndo. Rogério tentando voltar para o carro e Jonas gritando: "Corre, Marlene! Sai para outro lado!" Marlene não pensou duas vezes. Pegou a mochila com as caixas e correu. Marlene correu pela mata como nunca tinha corrido na vida. A mochila pesava nos ombros, batendo contra as costas a cada passo, mas ela não soltou. Galhos chicoteavam seu rosto. Raízes tentavam prender seus pés. Ela tropeçou duas vezes, quase caiu, mas continuou. Atrás dela, ouvia os gritos. Jonas e Rogério discutindo. Vozes altas, tensas, ameaçadoras. E então, outro som. Sirenes. Marlene parou no meio da trilha, ofegante, o coração explodindo no peito. Sirenes de verdade. Não era blefe. A polícia estava chegando. Ela se apoiou numa árvore, tremendo das pernas, e esperou. Os segundos pareciam horas. As sirenes ficaram mais altas, mais próximas, até que ela ouviu pneus derrapando na terra, porteiras batendo, vozes autoritárias gritando ordens. "Polícia! Mãos na cabeça! Eu não fiz nada!" Era a voz de Rogério, aguda, desesperada. "Esse homem que invadiu a propriedade, ele e a velha... Cala a boca!" Um policial ordenou. "Documentos! Agora!" Marlene respirou fundo e começou a voltar pela trilha, devagar dessa vez, segurando firme na mochila. Quando chegou à clareira onde ficava a casa, viu 3 viaturas da polícia militar. Havia 6 policiais. 2 deles seguravam Rogério, que estava de joelhos no chão, algemado, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Jonas estava de pé ao lado de um sargento mais velho, explicando alguma coisa, gesticulando em direção à casa destruída. Quando o sargento viu Marlene, ele acenou para que ela se aproximasse. "A senhora é Marlene Gonçalves?" ele perguntou. "Sim", ela respondeu, a voz ainda trêmula. "A senhora é a proprietária legal desta propriedade?" Marlene abriu a mochila, tirou a escritura, agora amassada e suja, mas ainda legível, e entregou ao sargento. Ele leu com atenção, conferiu os carimbos do cartório e assentiu. "E esse homem?" ele apontou para Rogério. "É meu enteado", Marlene disse. "Ele me trouxe até Ilhabela de barco há 2 dias. No meio do caminho, me jogou num bote inflável e me abandonou no mar. Sem comida, sem água, sem nada. Queria que eu morresse para ficar com a herança." O sargento olhou para Rogério, que tinha empalidecido. "Isso é verdade? Ela está mentindo!" Rogério gritou. "Ela caiu do barco. Foi um acidente. Eu tentei salvar, mas... Mentira!" Marlene explodiu, sentindo toda a raiva e o medo dos últimos dias, subindo como uma onda. "Você me empurrou. Você disse que ia me deixar lá, até eu aceitar assinar uma procuração. Você queria o ouro do seu bisavô." Rogério abriu a boca para responder, mas o sargento o interrompeu. "Silêncio. A gente vai resolver isso na delegacia. Vocês 2 vêm comigo para prestar depoimento. E o senhor também." Ele olhou para Jonas. Jonas concordou. "Sem problema. Eu fui quem resgatou ela. Tenho testemunhas. Meus companheiros de pesca viram tudo. A delegacia de Ilhabela era um prédio pequeno, com ar-condicionado que não funcionava direito e cadeiras de plástico desconfortáveis. Marlene passou 3 horas lá dentro contando tudo de novo. O delegado, um homem de uns 50 anos chamado Dr. Maurício, ouvia com atenção, fazendo anotações, parando às vezes para pedir mais detalhes. Jonas deu seu depoimento logo depois, confirmando tudo o que Marlene tinha dito. Ele mostrou fotos que tinha tirado com o celular, o bote inflável ainda flutuando perto da traineira quando eles a resgataram.
Marlene encharcada em estado de choque, as marcas de destruição na casa. E então foi a vez de Rogério. Ele tentou negar tudo. Disse que Marlene tinha caído do barco por acidente, que ele tinha procurado por ela, mas não conseguiu encontrar, que voltou para a Ilhabela achando que ela já estaria lá, porque a corrente poderia tê-la levado. Disse que foi até a casa apenas para avaliar o estado da propriedade e que os danos já estavam lá quando chegou. Mas o delegado não acreditou em uma palavra. Senhor Rogério, Dr. Maurício disse calmamente. O senhor tem alguma testemunha que possa confirmar sua versão? Rogério hesitou. Não, mas a senhora Marlene tem. O senhor Jonas e mais 2 pescadores que presenciaram o resgate. Além disso, temos as fotos, temos o bote e temos o estado da propriedade que claramente foi vandalizado recentemente. O senhor chegou em Ilhabela quando? Ontem, Rogério admitiu, percebendo que estava encurralado. E foi direto para a casa? Sim. Então foi o senhor quem causou os danos. Foi o senhor quem arrombou a propriedade que não é sua. Invasão de propriedade, destruição de patrimônio e, mais grave, tentativa de homicídio. O senhor vai ficar preso, senhor Rogério, e vai responder por tudo isso. Rogério explodiu. Aquela mulher não merece nada. Ela não é família. Eu sou o neto. Eu sou o sangue. A herança é minha. O delegado suspirou e fez um sinal para os policiais. Leva ele para a cela. Rogério foi arrastado, gritando, ameaçando processar todo mundo, prometendo que ia se vingar. Mas quando a porta da cela bateu, o grito ficou abafado, distante, impotente. Marlene ficou sentada na cadeira de plástico, exausta, sentindo como se todo o peso do mundo tivesse sido tirado de cima dela. A senhora está bem? Dr. Maurício perguntou gentil. Marlene assentiu, limpando as lágrimas que começavam a cair. Estou, finalmente. Nos dias seguintes, Marlene e Jonas trabalharam incansavelmente para colocar tudo em ordem. Primeiro, eles registraram a descoberta do ouro. O delegado providenciou um perito para autenticar as barras e o laudo confirmou. 12 barras de ouro, 24 quilates, pesando 600 gramas cada, num total de 7,2 quilos. O valor de mercado, na cotação daquele dia, era de R$482 mil. As escrituras dos terrenos em Ubatuba foram levadas ao cartório local, onde foram verificadas e atualizadas. Os 3 terrenos ainda existiam, ainda estavam registrados em nome de Sebastião Gonçalves, e, portanto, passavam legalmente para Marlene como herdeira da propriedade de Valdir. O valor estimado dos terrenos, segundo um corretor que Jonas conhecia, era de aproximadamente R$8 mil. 8 milhões de reais. Marlene não conseguia processar aquele número. Ela, que durante 46 anos tinha vivido com o mínimo, que tinha costurado roupas velhas para economizar, que tinha dividido um pedaço de carne para fazer durar a semana inteira, agora era dona de uma fortuna. Mas não era só o dinheiro que importava, era a justiça. Rogério foi formalmente acusado de tentativa de homicídio qualificada, invasão de propriedade e destruição de patrimônio. A fiança foi negada. Ele ficaria preso até o julgamento. E mesmo se conseguisse um bom advogado, as provas eram irrefutáveis. Jonas tinha testemunhas. Marlene tinha o depoimento. A casa destruída falava por si. Durante uma das visitas ao cartório, o tabelião Dr. Antônio, o mesmo que tinha ajudado Marlene em Santos, olhou para ela com um sorriso respeitoso. A senhora sabe o que é incrível nisso tudo? Ele disse. O quê? Marlene perguntou. A carta do seu Sebastião. Aquela parte onde ele diz que apenas quem encontrasse o barco seria o verdadeiro herdeiro. Ele sabia. Sabia que os gananciosos iam quebrar a casa inteira e não iam pensar em procurar no galpão. Só alguém paciente, persistente, justo, acharia. E foi exatamente o que aconteceu. Marlene sorriu, sentindo uma emoção profunda no peito. Ele tinha fé, e a senhora também.
Dr. Antônio disse. A vida de Marlene mudou de formas que ela jamais poderia ter imaginado. Ela vendeu 10 das 12 barras de ouro por 402.000 raizais. Ficou com 2 como reserva. Com parte desse dinheiro, pagou todos os custos legais, todas as dívidas que tinha deixado em Santos, e contratou um advogado excelente para garantir que Rogério cumprisse a pena máxima. Com o resto, ela começou a realizar o que o bisavô Sebastião tinha pedido na carta: construir uma vida com propósito. A casa abandonada em Ilhabela foi completamente reformada. Marlene contratou uma equipe de pedreiros, eletricistas, pintores, e em 4 meses a propriedade foi transformada. As paredes foram reconstruídas, o telhado foi trocado, as janelas ganharam vidros novos, a varanda foi reforçada, pintada de branco, com cadeiras de balanço de madeira. E quando tudo ficou pronto, Marlene não a transformou numa casa de luxo para ela morar sozinha. Ela a transformou num abrigo para idosos abandonados. Lar Sebastião Gonçalves. Esse era o nome na placa de entrada. Um abrigo sem fins lucrativos, gratuito, para pessoas idosas que tinham sido esquecidas por suas famílias, que não tinham para onde ir, que precisavam de um teto, de comida, de dignidade. Jonas se tornou o administrador. Ele largou a pesca, contratou uma equipe de cuidadores e passou a gerenciar o abrigo com a mesma dedicação que tinha dedicado ao mar. Ele visitava cada residente, conhecia cada história, garantia que todos fossem tratados com respeito. No primeiro mês, o abrigo recebeu 5 idosos. No terceiro mês, eram 12. No sexto mês, 15. Marlene não morava lá permanentemente. Ela tinha voltado para Santos, para a casa onde tinha vivido com Valdir, mas vinha a Ilhabela toda semana. Ficava 2, 3 dias, conversava com os residentes, ajudava na cozinha, sentava na varanda para tomar café com eles. E toda vez que alguém perguntava como ela tinha conseguido tudo aquilo, ela contava a história completa, o abandono no mar, o resgate, o ouro, a justiça. As pessoas ouviam, incrédulas, emocionadas. E no final, sempre diziam a mesma coisa: foi um milagre. E Marlene sempre respondia: foi providência. Num sábado de tarde, 6 meses e meio depois do resgate, Marlene estava sentada na varanda do abrigo, tomando um chá gelado, quando o telefone tocou. Era o advogado. Dona Marlene, ele disse, a voz formal. O julgamento de Rogério foi concluído hoje. O júri decidiu. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificada, mais 2 anos por invasão e destruição de patrimônio. Total de 10 anos. Marlene ficou em silêncio por um momento processando. 10 anos. Rogério, que tinha 45 anos, sairia da prisão com 55, sem a herança, sem o ouro, sem nada. Obrigada por me informar, ela disse calmamente. Tem mais uma coisa, o advogado continuou. Ele pediu para te ver na prisão. Diz que quer pedir desculpas. Marlene pensou. Parte dela, a parte machucada, traumatizada, que ainda acordava no meio da noite sonhando com o mar, queria dizer não. Queria nunca mais ver o rosto dele. Mas a outra parte, a parte que tinha passado os últimos meses ajudando pessoas esquecidas, a parte que tinha lido a carta de Sebastião 1000 vezes, sabia que precisava ir. Eu vou, ela disse. A prisão ficava no continente, em São José dos Campos. Marlene foi num sábado de manhã, sozinha, dirigindo a Kombi velha que tinha comprado para o abrigo. Jonas ofereceu para ir junto, mas ela recusou. Aquilo era algo que precisava fazer sozinha. A sala de visitas era fria, com cheiro de desinfetante e suor. Havia mesas de plástico, cadeiras duras, guardas nas paredes. Marlene sentou e esperou. Quando Rogério entrou, ela quase não o reconheceu. Ele tinha emagrecido. O rosto estava pálido, os olhos fundos, os cabelos mais brancos. Usava o uniforme laranja dos presos e tinha uma expressão derrotada. Não havia mais raiva ali. Não havia mais ganância.
apenas cansaço. Ele sentou na frente dela, em silêncio, olhando para as próprias mãos. Você veio? Ele disse finalmente a voz rouca. Vim, Marlene respondeu. Silêncio. Rogério respirou fundo e quando olhou para ela de novo, havia lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Desculpa, parece tão... Eu tentei te matar, Marlene. Eu te joguei no mar para morrer. E tudo por quê? Por ouro, por dinheiro, por uma ganância idiota que não levou a nada. Marlene não respondeu, apenas esperou. Eu passei esses meses aqui pensando, Rogério continuou, pensando em como eu cheguei nesse ponto. E eu percebi que eu sempre fui assim. Desde criança, sempre achei que as coisas eram minhas por direito, que eu merecia mais do que os outros. E quando você apareceu, quando meu pai te trouxe para a nossa vida, eu te odiei. Não porque você fosse má, mas porque você representava que eu não era especial, que eu tinha que dividir, e eu nunca aprendi a dividir. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu não espero que você me perdoe, não espero nada. Só queria que você soubesse que eu reconheço o que eu fiz e que se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar, eu mudaria tudo. Marlene olhou para ele por um longo momento. Então ela fez algo que ele não esperava. Ela sorriu. Não um sorriso cruel, de vitória, mas um sorriso triste, cansado, de quem entendeu que a vida é muito curta para carregar ódio. Rogério, ela disse suavemente, eu não te perdoo porque você pediu desculpas. Eu te perdoo porque eu preciso, porque carregar raiva é pesado. E eu já carreguei coisas pesadas demais na minha vida. Rogério baixou a cabeça, soluçando. Mas isso não significa que eu esqueci, Marlene continuou, a voz ficando mais firme. E não significa que você não vai pagar pelo que fez. Você vai cumprir sua pena. Você vai ter muito tempo para pensar no homem que você foi e no homem que você quer ser. E quando sair, se sair, você vai ter que reconstruir sua vida do zero. Sem atalhos, sem heranças, com trabalho. Eu sei, Rogério murmurou. Mas... Marlene acrescentou e ele olhou para ela. Quando você sair, se você quiser conhecer o abrigo que eu criei, se você quiser ajudar de alguma forma, eu vou te receber. Não como família, mas como alguém que está tentando ser melhor. Rogério não disse nada, apenas chorou. E Marlene se levantou, pegou a bolsa e saiu daquela sala sabendo que tinha feito a coisa certa. Era um domingo de manhã e Marlene estava na praia. Não a praia de Ilhabela, mas a praia de Santos, perto da casa onde ela tinha vivido por 46 anos. Ela tinha acordado cedo, preparado um café e decidido caminhar pela areia. O mar estava calmo, azul, brilhante. Marlene olhou para o horizonte e pensou em tudo o que tinha acontecido. O abandono, o resgate, o ouro, a justiça, o abrigo, as vidas que ela estava ajudando. E então ela pensou em Valdir. Eu consegui, ela murmurou para o vento. Eu sobrevivi. E não foi só sobreviver. Eu venci. Ela não sabia se ele podia ouvir. Não sabia se havia vida depois da morte, se ele estava em algum lugar assistindo. Mas gostava de acreditar que sim. Gostava de acreditar que ele estava orgulhoso. Marlene pegou o celular do bolso e abriu as fotos. Havia uma foto recente do abrigo. 15 idosos sentados na varanda, sorrindo, tomando suco de maracujá. Jonas no meio deles, com aquele sorriso largo, genuíno. Ela salvou a foto como plano de fundo. E então, continuou caminhando. Porque a vida, ela tinha aprendido, não era sobre onde você começava. Era sobre onde você escolhia chegar. E Marlene tinha escolhido a luz. E assim termina a história de Marlene, uma mulher que foi abandonada para morrer no meio do mar, que sobreviveu contra todas as probabilidades, que encontrou uma fortuna escondida e que usou essa fortuna não para si mesma, mas para ajudar outras pessoas. Ela poderia ter ficado com todo o dinheiro. Poderia ter vivido em luxo, viajado o mundo, comprado mansões, mas ela escolheu outro caminho, o caminho do propósito, o caminho da justiça, o caminho da fé.
E sabe o que isso nos ensina? Que o verdadeiro tesouro não é o ouro que você encontra, é o que você faz com ele. É quem você se torna no processo. É a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Então eu te pergunto, se você encontrasse uma fortuna amanhã, o que você faria? Usaria para você ou usaria para mudar o mundo ao seu redor? Pensa nisso. E se essa história te emocionou, se te fez refletir, deixa um like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal, porque todo dia tem uma nova história aqui. Histórias reais, histórias de superação, histórias que provam que, não importa o quão escuro o mar esteja, sempre há uma luz guiando você para casa. Até a próxima.